Bom dia, meus irmãos, meus queridos, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor Zé Carlos passando por aqui para trazer uma palavra de ensino para a sua vida nesta manhã de domingo, domingo de Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entregar as nossas vidas no Senhor nesta manhã, amém? Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos aqui neste momento a nossa manhã. Que o Senhor possa abençoar esse estudo. Meu Pai, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos abrir os nossos corações nessa manhã, ó Deus, para poder aprender mais da Tua palavra, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, toda mente cativa, toda mente, Senhor, bloqueada, toda mente, Senhor, cega para as coisas espirituais, que se abram agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que este irmão, para que esta irmã possa entender o poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para o estudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em João capítulo 13, depois da ceia, depois de Jesus ter assentado com os discípulos na mesa da Santa Ceia, Jesus serviu a ceia, fez aquela cerimônia onde nós fazemos todas as vezes em memória do Senhor Jesus Cristo, daquele sacrifício que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Então Jesus, depois deles terem tomado a ceia, depois de Jesus ter ensinado a eles muitas coisas, o Senhor Jesus, Ele dá aos discípulos uma excelente atitude, uma excelente lição para os discípulos, para que os discípulos viessem a aprender sobre aquele ato que Jesus fez ali naquele momento, que era uma lição de humildade que Jesus queria ensinar para eles. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, que Jesus, após ter servido a ceia, após eles terem participado da ceia, o Senhor Jesus Cristo, ele pega uma bacia, um pano e uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para mostrar, por causa da fraqueza deles mesmos. Porque mesmo servindo a Deus, mesmo estando com o Mestre, mesmo estando com Jesus, eles ainda eram fracos espirituais. Mesmo servindo a Deus, com todo o coração, eles procuravam saber quem que ia ser o maior entre eles. Olha para você ver. Não é diferente dos nossos dias. Hoje muitas pessoas, elas servem a Deus, mas muitas procuram querer ou ser maior do que as outras pessoas. Assim também havia entre os discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 33 e Lucas capítulo 22, do versículo 24 em diante, diz que os discípulos, eles estavam discutindo. Eles estavam preocupados com o status. Marcos capítulo 9, versículo... Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 9, versículo 33. Nós vamos aprender nesta manhã sobre humildade. Eu quero te fazer uma pergunta: você é humilde? Você é humilde ou você é orgulhoso? Marcos capítulo 9, versículo 33 em diante diz assim: E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhe: que haveis vós discutindo pelo caminho? Isso era Jesus perguntando para os discípulos. Por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre eles qual seria o maior. E Jesus chamou ele, assentando-se à mesa, e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e servo de todos. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele dá uma lição para os discípulos sobre humildade. E eles estavam disputando, brigando, discutindo sobre quem seria o maior, sobre quem seria
o mais poderoso, discutindo sobre quem seria o maior entre eles, quem ia liderar entre eles. Estavam preocupados com o status. Quantas pessoas, muitas das vezes, fazem as coisas para aparecer, para ser visto. Quantas pessoas hoje fazem, muitas das vezes até a obra de Deus, mas quantas pessoas fazem por inveja, faz por ciúme, faz porque muitas das vezes quer aparecer, mas não fazem com amor. Assim eram os fariseus. Os fariseus, quando eles iam para as praças, fazer as suas orações, vestiam as suas roupas, colocavam seus tubantes, né? Colocavam ali as suas roupas e nas praças, nas esquinas, eles oravam, eles clamavam a Deus, Jesus Cristo, que na verdade eles já receberam o galardão dele, mas eles estavam fazendo aquilo para aparecer. Então muitas pessoas hoje, eles querem fazer as coisas, eles querem se engrandecer, não por amor, muitas das vezes para aparecer por causa do orgulho, muitas das vezes por causa da soberba. Então havia entre os discípulos essa disputa, essa soberba, essa briga, para saber quem seria o maior. Quem seria o maior? A Bíblia diz que eles entraram em Cafarnaum, e quando estava dentro daquela casa, o Senhor Jesus lhes perguntou sobre o que vocês estavam discutindo, porque Jesus, ele percebeu que aquela discussão foi uma discussão acalorada. Os discípulos estavam disputando mesmo. Eles estavam brigando mesmo, discutindo forte. Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 24. 22 ao 24. E houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. Em outras traduções, a Bíblia diz que foi uma discussão acalorada, ou seja, o trem pegou fogo. Assim também está nos nossos dias de hoje. As pessoas querem crescer, mas sem ter humildade. E Jesus, ele nos ensina a ser humildes. Jesus, ele fica muito triste com essa situação. E Jesus começa a ensinar para ele: olha, se alguém quiser ser o maior, seja o menor. Se alguém quer governar, que seja escravo. Lucas capítulo 22, versículo 26. Então quem quer liderar precisa ser humilde. Quem quer governar precisa ser como um escravo. E Jesus, ele nos ensina isso. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Existem pessoas que, a maioria das pessoas, não sabe lidar com o poder que lhes são dados. As pessoas não sabem lidar com o poder, não sabem lidar. Às vezes a pessoa, por ter um cargo, por estar num cargo acima, num nível elevado, aquela pessoa muitas das vezes ela não sabe ser humilde, pisa nas pessoas, humilha as pessoas. Tem pessoas que não podem subir, né? Não pode subir numa gilete que já se acha melhor do que as outras pessoas. E nós não podemos agir dessa maneira. Nós não podemos, em todas as áreas das nossas vidas, nós não podemos deixar que o orgulho, que a soberba, não deixar que o nível na posição social que muitas das vezes nós estamos, achar que somos melhores do que outras pessoas, acharmos que somos melhores do que as pessoas, porque diante de Deus nós todos somos iguais. Diante de Deus todos nós somos iguais, independente de quem está lá no alto ou quem está embaixo. Para Deus todos nós somos iguais. É lógico que existe a hierarquia, é lógico que existe as autoridades que o próprio Deus impõe, mas Jesus, ele iguala tudo isso. Mesmo respeitando os níveis de hierarquia, a humildade, ela sempre vem em primeiro lugar. Porque a humildade, ela abre as portas nas nossas vidas. A humildade abre as portas para os nossos corações. A humildade abre as portas para Deus sobre as nossas vidas. A humildade cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Então seja humilde. Não seja arrogante, não seja prepotente. Não seja prepotente. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã com essa palavra. A Bíblia diz então que, olha para vocês verem, eles estavam discutindo.
discutiram no meio do caminho, antes de tomar a Santa Ceia ali, antes de chegar naquela casa em Cafarnaum. Eles estavam discutindo quem seria o maior, quem dominaria sobre eles. Eles estavam preocupados quem seria o maior, né? Então Jesus fica triste com aquela situação, e depois de tomar a ceia, depois de ter toda aquela cerimônia ali da Santa Ceia, depois de Jesus ter conversado muitas coisas com eles, então Jesus ele pega uma bacia d'água, e cinge-se, né? Ele cinge-se, pega a bacia d'água, pega uma toalha, e se ajoelha ali no chão e começa a lavar os pés dos discípulos. Humildade não é você andar com roupa rasgada, andar de chinelo, andar descalço. Humildade não é você andar sujo, humildade não é você transfigurar o seu rosto para mostrar às pessoas que você é humilde. Humildade não é isso. Humildade, ela vem de dentro para fora. Humildade é você reconhecer que vai existir pessoas melhores que você, que tem pessoas melhores do que você, que tem pessoas que fazem melhor do que você. Porque a maioria das pessoas hoje faz as coisas porque aquela outra pessoa está fazendo. Faz as coisas porque inveja, porque tem ciúmes, porque muitas vezes queria estar no lugar daquela pessoa. Então, e não é por humildade, é por puro orgulho e soberba. É como eu já disse no começo aqui, né? Qual é a intenção, né, das pessoas estar fazendo? Qual é a intenção? A intenção dos fariseus ali era querer aparecer. A intenção dos fariseus, a intenção de muitas pessoas que fazem as coisas hoje em dia é para aparecer, mas não com humildade, não com amor pela obra, amor pelas coisas de Deus, amor, né, por fazer algo que Deus colocou no coração daquela pessoa, né, para estar ali fazendo esta obra, esse trabalho, né, que seja pela humildade, não como os fariseus que queriam aparecer. Amém? Então Jesus ele pega ali e se ajoelha diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, João capítulo 13, no versículo 8, Pedro fala assim: olha, nunca, Senhor, que o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem partes comigo. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro responde assim: não, Senhor, então lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, lava todo o meu corpo. Então, humildade, irmãos. Jesus ele nos ensina a ser humildes. E quem lavava os pés dos seus senhores, dos convidados, quem lavava os pés de quem entrava na casa, eram os escravos. Eram os escravos que pegavam a bacia, eram os escravos que pegavam a antes de entrar naquela casa, antes de entrar para dentro da casa, os discípulos, o escravo esperava com a bacia e com a toalha. E as pessoas que iam entrando na casa, o escravo lavava os pés dos convidados, das pessoas que iam entrando ali, e enxugava os pés daquelas pessoas para que elas pudessem entrar para dentro da casa. E Jesus fala assim: olha, se você quer governar, seja como um escravo, seja humilde. Seja humilde. Se você quer algo de Deus, seja humilde. Se você quer crescer, seja humilde. Se você quer governar, seja humilde. Se você quer fazer alguma coisa grandiosa, comece nas coisas pequenas. Comece nas coisas simples, nas coisas básicas. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas humildes. Não despreze os pequenos lugares. Não despreze as pessoas que são pequenas, que hoje estão ao seu redor. Não despreze ninguém. Se você quer chegar lá em cima, primeiro você tem que valorizar aquilo que está aqui embaixo. Aquilo que está aqui embaixo. Amém? E olha o que diz em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. O versículo é o 3 e o 4. Como os discípulos estavam disputando quem seria o maior. Assim, muitas das vezes, nos dias de hoje, quantas pessoas, né, brigam por causa de posição, brigam por causa de cadeira, brigam por causa de cargos, brigam por causa de tudo. Olha o que Jesus nos ensina, olha o que a palavra nos ensina através do apóstolo Paulo.
contemplai a minha alegria, para que sintais o mesmo. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, a mesma coragem, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros maior do que a si mesmo. Amém? Então considere as pessoas maior do que a você mesmo, mesmo que você esteja no nível avançado, mesmo que você esteja no nível maior. Considere aquela pessoa humilde, aquela pessoa que não sabe nada, considere ela maior do que você. Isso é humildade. Amém? Não despreze as pessoas. Não despreze, seja humilde. Seja humilde, humilhai-vos diante de Deus e Deus vai te exaltar. Amém? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Deus vai exaltar você. Amém? Então creia nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã com essa palavra de ensino. Amém? Onde Jesus nos ensina, sobre humildade. Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei e Ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja preparada para governar com Ele no milênio. Nós governaremos se nós mantermos humildes em Deus, se nós mantermos, assim como Jesus disse para os discípulos, que vocês vão governar comigo. Como vocês vão governar se vocês estão brigando por causa de coisas terrenas, coisas que não vale a pena? Então sejam humildes e Deus vos exaltará. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por este estudo, obrigado por esta palavra de ensinamento, Senhor, sobre humildade. Meu Deus, que essa palavra possa entrar no coração de cada homem, de cada mulher. O Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não deixar que o orgulho, não deixar que a síndrome de Lúcifer entre em nossos corações, Senhor, dizendo que somos melhores do que as outras pessoas, dizendo, ó Pai, que somos maiores do que as outras pessoas. Não deixa, ó Deus, que a síndrome de Lúcifer entre no coração deste irmão, desta irmã, que no nome do Senhor Jesus eu repreendo agora toda a força contrária contra essas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, você possa ter um excelente domingo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Seja humilde e Deus vai exaltar você em nome de Jesus.